No episódio de hoje você vai descobrir o que diferencia os vendedores profissionais dos vendedores amadores. Você vai entender como você pode construir uma relação de confiança com o seu cliente, principalmente trabalhando a sua autoconfiança. Você vai entender como gerar valor na vida dos seus clientes, para então você conseguir referências de negócio, você conseguir indicações. Um episódio muito rico em conteúdo e eu tenho certeza que você vai ter insights preciosos para vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar de um tema muito importante. Cliente que confia, indica. Indica, e é o melhor lead que tem ainda. E é o melhor lead que tem, exatamente. É uma referência de negócios, né? Exatamente. E para falar sobre este tema, nós trouxemos um convidado mega especial, um amigo de longas datas. Temos uma conexão aqui que nos conectou, na verdade, vocês vão descobrir mais pra frente. Não é a primeira vez que ele participa do Papo de Vendedor, né? Ele já veio e voltou esse ano aqui para nos ajudar a entender como a gente pode fidelizar bem o cliente, como é que a gente pode pedir indicação, referências de negócio. E eu tô aqui com o Fábio Torres. O Fábio, ele é diretor executivo na Envendas e ele é franqueado do BNI nas unidades de Guarulhos e na região metropolitana de Sorocaba. Fabião, seja muito bem-vindo novamente ao Papo de Vendedor. Ô, meu irmãozão, top demais. Tudo bem? Show de bola, Fabião. Top demais. E, novidade agora, começamos a rodar em eventos, cara. Um evento lá em Sorocaba, voltado para o desenvolvimento, né, de palestras, treinamentos, mentorias de alto valor lá em Sorocaba. Top demais. É isso aí. Hoje o papo vai render. Vai. Com certeza. Com certeza. Então, eu quero fazer a minha primeira pergunta para você, cara. Bora. Por que a confiança ela é mais valiosa em vendas do que, por exemplo, uma técnica, do que, por exemplo, um argumento? Porque, cara, em vendas todos os sentidos são percebidos. E o primeiro sentido percebido, ele está relacionado a como a gente se comporta, né? Então pensa só, tem um dos livros que eu gosto bastante, que é do Stephen Covey, que é A Velocidade da Confiança, que é o filho do Franklin Covey. Ele fala, cara, se a pessoa não tem integridade, ou seja, eu falar e agir de acordo com o meu discurso, se eu não tenho uma relação onde a minha intenção, ela é uma intenção verdadeira, então onde que o vendedor já se lasca, o vendedor tradicional? Ele se lasca, ele tendo uma intenção de falar, eu quero te entender para te ajudar, e ele tem o comportamento de querer vender sem querer ajudar. Então a intenção ela é desalinhada. Falta de capacidade, desenvolvimento da capacidade do vendedor ao falar, ao comunicar, ao apresentar, ao fechar, ao quebrar a objeção. E por fim, falta de mostrar resultado. Tudo isso aqui envolve confiança. A minha intenção ser clara, eu ser coerente, eu ser capaz e eu ter resultado comprovado. As pessoas pensam que confiança, Lê, ele é algo que se constrói ou não se constrói. Confiança é um ativo que você, de fato, pode desenvolver. Ou melhor, falam que confiança é algo que você tem ou não tem. Na verdade, confiança é um ativo que você pode desenvolver. E quando a gente entende que a parte de colaborar com vendas e colaborar com relações se juntam, que vindo uma abordagem de venda colaborativa, o foco, de fato, está em a pessoa entender que a confiança, ela é construída de acordo com esses pontos que eu comentei. E não é algo assim, cara, eu vou fingir que eu quero te entender, eu vou mostrar para você que eu sou capaz, mas eu tô querendo pagar a conta, eu tô falando com você tremendo, né? Eu não mostro o resultado, por isso eu preciso de mais lábia, né? E eu acabo não sendo coerente, porque a coerência é eu agir de acordo com o meu discurso. Então, cara, o vendedor, que ele não tem esses 4 atributos do ponto de vista de desenvolvimento de confiança, ele tá fadado a não ter resultado. Ou melhor, vai ter o resultado que não é o resultado que ele gostaria de ter. Então, confiança, de fato, é construída. Confiança não é o que você tem ou não tem. Intenção, capacidade e resultado? Intenção, capacidade, resultado e coerência. Coerência. Né? Que é ser íntegro, né? Você agir de acordo com o discurso. E é engraçado como a gente vê pessoas se perdendo no caminho, né? Cara, quer ver uma dica só? Rede social, por exemplo. Muda-se ferramentas técnicas, mas os fundamentos permanecem. Qual que é o objetivo de uma rede social?
né? Colocar a gente... Se conectar com Se pessoas. conectar com pessoas. E para quem usa hoje como canal de divulgação e de venda, Como né? mídia social. Como mídia social, justamente, o objetivo é o cara conseguir desenvolver, né, um comportamento para ter confiança. E você que está assistindo agora, presta atenção, né? Se você tem uma intenção clara de gerar valor para as pessoas, se você consegue ser coerente com aquilo que você falou, se você mostra que você é capaz com os seus conteúdos e você demonstra por prova social os seus resultados, você já tem um puta plano de estratégia de mídia social. Então, o ponto é, cara, ficar pensando, você tem que postar na segunda-feira isso, na terça-feira isso. Cara, as pessoas, na verdade, elas estão vendo o seu comportamento para gerar ou não confiança. E ela vai olhar e falar, cara, eu confio nessa pessoa para estar perto de mim, eu quero ela como mentor, eu quero ela como uma pessoa que vai me orientar, fazer um treinamento, vocês que também trabalham com isso, eu quero essa pessoa fazendo isso comigo, mas isso foi construído. Uhum. Não foi algo que, eu confio ou não confio no Daniel. Eu confio ou não confio? Não, cara, é construído. E a rede social consegue usar isso por meio desses fundamentos. Dá para aplicar em tudo, Lê. Sim, Né? sim. Aplicar em tudo. Faz todo sentido. E na sua visão, quais comportamentos destroem a confiança? A gente entendeu como construir a confiança através desses 4 critérios: intenção, coerência, capacidade e resultado. Mas quais são os comportamentos da pessoa, vamos supor, quais comportamentos podem destruir a confiança que primeiro eu tenho em mim e depois na nossa relação? Uma das coisas que... Eu não me lembro qual foi o livro, e também, nesse momento, importa mais o fundamento do que o livro. Uhum. Quando a gente olha para o vendedor, né, que não tem, ou o empreendedor, o empresário que não tem confiança, primeiro, ele não confia nele, Certo. que é a primeira coisa. Ou segundo, ele não confia no produto. Ou terceiro, ele não confia na empresa. Então, os 3 pontos que eu acredito que faz com que a confiança, olhando por essa tríade de comportamentos não seja positiva, faz com que ele não tenha confiança, está relacionado. Ele não confiar nele, ele não confiar no produto, ele não confiar na empresa. Não confiar nele é o antônimo do que a gente acabou de falar. Uhum. Então, por exemplo, o cara que ele é incoerente. Eu falei para você que eu ia chegar aqui 10h30 da manhã, e aí eu chego aqui sem avisar nada, chego aqui meio-dia. E eu chego aqui e falo para você, cara, sabe o que aconteceu? Eu tive um problema. E fala, pô, a gente, né, aconteceu alguma coisa, você me posicionou, não, eu só tive um problema. E quantos comportamentos desses incoerentes acontecem no dia a dia? A pessoa acha isso normal, né? Eu tenho uma história dessa para compartilhar com vocês, cara, que mudou meu cenário de pontualidade, de estar nos lugares. E assim, quando eu não estou, eu vou atualizando a pessoa que está acontecendo. Eu trabalhava no mercado de plano de saúde, tinha uma gestora, que um dia ela chegou para mim e falou assim, cara, você gosta de mim? Eu falei, porra, lógico que eu gosto de você. Uhum. A gente trabalha junto há quase 4 anos. Gosta de mim mesmo? Eu falei, calma. O que você quer dizer com isso? que já Já quer tá dizer com começando a isso? soar como uma armadilha. Calma, né? Estranho. O que você quer dizer com isso? Ela falou, não, sem nenhum contexto relacional de interesse por você. Eu falei, lógico que eu gosto de você, pô. A gente se conhece há quase 4 anos. E nem uma das vezes que eu fiz um movimento para você estar falando para meus vendedores aqui, você chegou no horário. E eu me sinto desrespeitada com isso. Cara, aquilo foi um soco, Forte. um job no queixo, que eu virei pra ela e falei assim, a partir de hoje, eu nunca mais me atraso com você. A partir de hoje, eu sempre estarei no horário. Só que aquilo não foi pra ela, aquilo foi pra minha vida, velho. Uhum. Certo? Hoje a gente teve Normal. um desleixo Trânsito aqui. de São Paulo. Trânsito de São Paulo. E assim, saí, cara, com avisando. 3 anos, quase 3 anos, 3 horas de antecedência. Uhum. Pra chegar dentro do horário, cara, e o negócio perdeu do controle. Fugiu, Do controle. Acontece, Né? imprevisto. Ponto. Agora qual que é a diferença de eu ir atualizando vocês? Ó, tô em tal lugar, É isso aí. cara, tô com tanto tempo de delay do valor do horário que ia chegar com vocês. Cara, aumentou, tô aqui, ou diminuiu, mas vocês estão atualizados. Qual a diferença disso pra eu chegar aqui e falar, cara, viu? E vocês começarem a me ligar, ao contrário. Fabião, você tá chegando, irmão? Tá tudo bem? E aí não, tá tudo bem, que é o comportamento do cara incoerente. Fala assim, já tô chegando, 10 minutinhos. Aí passa os 10 minutinhos, não chega. Tá chegando, velho? Cara, mais 5. Cara, a confiança vai indo pro saco. Primeira coisa, que é o contrário, ser um cara não íntegro ou ser um cara que não faz, Uhum. né? Segundo, capacidade, que é a incapacidade mascarada, sabe, Lê? Tá. O cara é assim, não é capaz, mas ele quer inventar, ele quer colocar na mesa como se fosse. Aí, cara, lascou.
Porque ele não tem conhecimento, não tem experiência, não tem resultado, fez um curso, né? Que o preparou para ser um cara de discurso de palco, aí ele chega na hora do vamos ver, o cara não tem forja, o cara não tem repertório. Acabou a confiança, né? Terceiro, é o cara que não tem, de fato, resultados. Tá. Então, assim, ele quer, você que está nos ouvindo, menos resultado significa mais lábio. Cara, quanto menos resultado você tem, mais você precisa provar, mais você precisa justificar, mais você precisa mostrar, mais você precisa tentar convencer, porque resultado prova. Fala por si só. Fala por si só. Resultado prova. Resultado fala por si só. Né? Então, para mim, para eu colocar dentro de um contexto mais... e eu gosto muito de trazer fundamentos, né? Para mim é um antônimo disso. Tá. Então, assim, a gente falou do que é, o antônimo é o que não é, o que não gera E confiança. o que não é, não gera confiança. O que não é, não gera confiança. Né? E esses 3 pontos que eu comentei, né? O cara não acreditar nele, que está relacionado a esses pontos, só que ele não percebe, não tem uma forma de observar, não acreditar no produto, e aí o vendedor que não acredita no produto, né? E ele está desalinhado da empresa. Então, vamos separar em 2 partes aqui. O empreendedor, né? Tá. Que ele não tem uma proposta de valor clara do que ele faz, e tem muitos. O cara, ele foi um bom técnico na empresa, como bom técnico, depois ele começou a fazer por conta, porque ele achou que estava pagando demais pro dono, só que ele se lascou, porque ele percebeu que além agora de ser técnico, ele precisa fazer todo o resto das coisas, Exato. né? E aí, esse cara não tem uma proposta de valor clara pro mercado, né? Ou seja, ele não consegue ter diferencial para comunicar. Esse é um cara. Então, ele não consegue ter confiança no produto, né? Consequentemente, na empresa. E o vendedor que não tem confiança no produto e ele não tem coerência, ou até mais que coerência, cara, ele não é honesto com a empresa. Tá. Né? No sentido de, cara, eu não sei vender ou não confio no produto, em vez de ele falar pro dono, ele vai falar pro cliente, irmão. Às vezes ele não fala, né, Fábio? Você percebe quando o cara tá tentando te vender alguma coisa e na tonalidade, na expressão facial, ele tá falando assim, ó, eu tô tentando te vender porque é o meu trabalho, mas eu espero que você não compre, porque você vai ter problema. Isso. Sabe, quando você percebe, né, que ele fala assim, cara, esse cara, ele não tá dando o melhor pra me vender. Isso. Porque provavelmente ele tá tendo dor de cabeça com quem ele vendeu. E a energia chega antes, mano. Porque assim, energia pensa chega só. Antes, exatamente. Quando eu tô falando com um cara que ele não tem autoconfiança por esses pontos que a gente falou, porque a autoconfiança olha que legal, Leidani, a autoconfiança é um fortalecimento dos itens que gera confiança, que a gente acabou de falar. Então, a minha autoconfiança está relacionada ao meu autoconhecimento, está relacionada a esses pontos. Beleza. Quando eu vou para um jogo que eu sento com alguém e não tenho essa autoconfiança, terminou a venda, o cara ele se exime dessa autoconfiança, porque ele nunca vai falar que o problema é ele, e ele chega para o cliente e fala assim, ou para o potencial cliente, né, porque não vende. Chega o potencial cliente e fala assim, eu entendo você, realmente a gente tem desafios lá na empresa, né, porque os produtos, eu já falei pro dono, aí ele começa a se vitimizar e tirar o dele da reta. Né? Por quê? Porque ele não confia no produto. E ele não confia na empresa. Mas antes de confiar no produto da empresa, ele precisa confiar quem? Nele mesmo. Nele mesmo. E ele não confia. Só como ele não confia, ele justifica... Se ele confiasse nele mesmo, ou ele estaria em outra empresa. Ou ele buscaria outra oportunidade. Ele acredita que consegue se recolocar, mas pela falta da autoconfiança, ele acha que se ele sair daqui para ir para outra, ele não vai conseguir entrar. Eu acho, Dani, que isso tem a ver com honestidade, entendeu? Você vender um produto que não vai ser entregue, ou não vai ser entregue na qualidade que você deseja, ou... vai dar um probleminha aqui, outro ali. Se você é honesto, e você sabe que isso pode acontecer, e você não vai ter confiança em você não vai transmitir isso para o cliente. Agora, se você é picareta, se você eu estou pensando num caso muito específico aqui que eu já contei algumas vezes, você vai vender, não, vai entregar no prazo, não. Mas aí entra na lábia que o Fábio falou, né? Não tem resultado, ele honesto, precisa... né? É desonestidade. Ele é desonesto, então ele não tem nenhum tipo de problema em mentir para o cliente. Consequentemente, ele consegue dar a volta e ele consegue ter confiança, cara. Isso que é bizarro, entendeu? Aí entra caráter, exatamente. Né? Traços de sociopatia, inclusive, né? Traços de sociopatia, né? De saber que tá mentindo e conseguir manter ali um... Né? Mas tem muita gente, cara. Tem muita gente. E olha que curioso para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo,
falando sobre resultado de venda quando o autoconhecimento do vendedor ele está alinhado com a empresa e com o produto, ou com o produto e a empresa. Em vendas, só existe resultados positivos. Resultado número 1. O cara tem autoconfiança, conhece o produto, conhece a empresa, vende. Descobriu a dor e entregou uma solução para a dor. Segundo resultado positivo, não vendi, vou ajustar e continuo. Segundo resultado positivo. Terceiro resultado positivo, não vendi, não vou ajustar, acabou. Mantenho o relacionamento e aprendo. Então, em venda só tem resultado positivo. A questão é que um vendedor que tem baixo autoconhecimento, o vendedor que não conhece, não confia na empresa, não confia no produto, ele se vitimiza, ele não aprende e ele lasca a marca da empresa. Quer parar de lascar a marca da empresa? Treinamento. É isso aí. Faz treinamento. Eu acho que só da pessoa estar ouvindo, assistindo a gente, nesse momento, já mostra que minimamente ela... O grau de autodesenvolvimento, né? Tá já busca isso, né? Já tem de repente, essa intenção, né, de melhorar nesse aspecto. A gente tá falando muito de... quando o cliente, ele confia em você, ele te indica. Mas a gente, até agora, a gente só falou da gente, do vendedor. Porque se não existir um vendedor, uma vendedora confiante, né, que cria uma relação sólida, que cria uma relação interessante, não tem como você ter um cliente que confie em você, né? Vocês não podem se autopromover, ou melhor, é elegante não se autopromover, mas eu, como convidado, cara, eu posso fazer isso. Sabe por quê? Porque o podcast é um produto de entrada, pra você despertar a consciência que é o que tá acontecendo aqui. Cara, você quer mudar o comportamento do teu time, tem que treinar, velho. Tem que treinar. Não adianta só, assistir podcast, tem muito conteúdo. Um monte de cara fala assim, tem um monte de conteúdo gratuito, os conteúdos gratuitos você pode aprender, mas se você não colocar a mão na massa, não colocar forja com quem já passou, você não vai mudar. Cara, super vendedor, os caras dão treinamento, porra. Tem que fazer treinamento. Tem que mudar o comportamento. Tem que estar no estado de front ali pra, cara, eu preciso mudar. E eu posso autopromover que eu conheço os caras. Para de ficar assistindo só podcast, pô. Contrata os caras. Quanto que os caras já entregaram de hora aqui de treinamento, de conteúdo gratuito pra vocês? Chegou a hora de você tomar a decisão, velho. Você precisa contratar. Qual que é o... supervendedores.com.br ou link na descrição desse conteúdo. Contrata. Muda teu comportamento. O melhor pitch de 5 anos, de 6 anos de produção. Pois é, cara, 5 anos entregando conteúdo. Cara, os caras estão 5 anos entregando conteúdo, você tá mamando de graça. Chega, muda o comportamento, pô. Você tem que comprar. É isso aí. Muito bom. Nem que seja, a gente vai falar disso também, pela reciprocidade, pelo quanto que esse cara já entregou pra vocês. A gente tem muito aluno que pô, eu aprendi tanto com podcast, cara, que eu vim ver aqui se no pago eu aprendo mais. Boa, isso aí. E o que acontece, Daniel? Dá ROI rapidinho. Lógico que dá ROI, cara. Porque dentro de uma esteira é o próximo passo que tá com acesso com vocês. É isso. É sobre isso. É sobre isso. E Fabio, eu queria puxar um ponto aqui que, na minha percepção, é um fator muito específico de relação, de construção de relação sólida com o cliente. E eu acho que é uma coisa que tá cada vez mais difícil no nosso atual contexto. E, consequentemente, se está difícil no atual contexto, quem faz acaba se diferenciando. Que é escutativa. Para você, dentro do processo de autoconfiança, de gerar confiança numa relação, quanto é importante a escutativa? Escutativa primeira coisa, gera conexão, né? As pessoas não se importam por quem você é, pelo que você sabe, pelas coisas que você tem, se elas não perceberem que você está se importando por elas. Então, o ponto da escutativa, cara, é essencial. É um processo comercial, né, que vocês certamente entregam, que eu também acredito que cara, eu preciso entender o que você precisa. Eu não consigo entender sem te escutar, que é o ponto de partida. E eu preciso fazer boas perguntas para apresentar uma ideia de solução e validar com você se, de fato, o que eu estou apresentando conecta com o problema que você tem. Você vai me validar. Validou, a gente vai entender como negociar para chegar no resultado e começar a entrega. A escutativa é o ponto de tudo isso, é o ponta da lança. Vendedor que não escuta, fala. Vendedor que fala sem escutar, não vende. Ou vende errado. Cara, o ponto de partida é a ponta da lança. Né? Eu tenho uma história interessante, cara. Duas, na verdade. Uma está acontecendo nesse momento e uma aconteceu no passado. A gente fez um projeto para um cliente, era uma consultoria, a gente estava fazendo a implementação
de processo comercial e CRM. Né? E aí eu acabei escutando a call de um vendedor. A ligação ficava gravada dentro do CRM e eu fui escutar. Quando eu estava escutando, eu percebi nitidamente que ele estava seguindo o playbook que a gente desenhou dentro dessa entrega. Então ele estava fazendo as perguntas de qualificação ali, só que tinha uma pergunta específica que era com relação... A resposta poderia ser positiva ou negativa. Se fosse negativa, para o vendedor, ótimo, porque ele consegue avançar... Tem uma dor específica. Numa dor específica. Então, por exemplo, quando a gente vai falar com um gestor, hoje a sua empresa, a sua equipe bate meta, se o cara falar não, é positivo para mim, não é positivo para ele, entendeu? Tá. E aí eu percebi nitidamente que essa pessoa, por estar focada muito nas perguntas, na hora que o cliente respondia algo que era positivo para o vendedor, a resposta era ótimo. Então eu pergunto pra você tá batendo meta? Você fala assim, putz, não, cara, não tô batendo. Ótimo. Quer dizer, a pessoa que tava do outro lado do telefone fala assim... Quebra o rapport... Quebra o rapport e vai pro estado de enfurecimento muito rápido. Como assim, cara? Eu tô falando que tá difícil pra mim e... Tô trazendo a vulnerabilidade. Tô trazendo a vulnerabilidade e você tá se aproveitando da minha situação, né? Ótimo pra quem, né? Ótimo pra quem, exatamente. E a segunda história, né? A gente tá ajudando um dos nossos vendedores, numa fase de ramp-up, a melhorar a forma como ele faz a call com quem tem interesse de entrar na nossa mentoria de vendas. E aí ontem eu participei de uma mentoria, de uma call, né? Eu puxei o bastão e falei assim, cara, simplesmente assista. Não precisa se preocupar com fazer nenhum tipo... Introduza o cliente e deixa comigo para você entender, né? E aí no final da reunião, ele virou para mim, o cliente saiu, tal, ele falou assim, cara, eu fiquei impressionado como você usa a apresentação num determinado momento, mas às vezes você para e você fecha a apresentação e você volta a conversar com a pessoa, depois você volta na apresentação e tal. Aí eu falei pra ele, assim, cara, a gente precisa se preocupar, a gente precisa se concentrar em ouvir o que o cliente tá falando. Uhum. Então, se ele tá falando algo que, cara, não tá no slide, e de repente não faz sentido eu ficar forçando o slide ao invés de eu conversar com a pessoa, encerra e conversa com a pessoa. Mais importante a relação do que o script, né? É muito mais importante. Eu falei assim, cara, somos pessoas, a gente se conecta com pessoas. Então, a gente fala, não são números, são pessoas. Não é faturamento, é pessoa, né? Se a gente não for, na hora que o cara vai conhecer o nosso trabalho, ter essa filosofia, inclusive de falar, não, olha, talvez o programa não seja para você, talvez isso aqui não seja para você. Se você não tiver essa relação, já começa errado. E isso parte do quê? De escutar. Uhum. Porque ele tá muito nervoso, né? Tá muito nervoso, ele quer acelerar. Ele fala, não, cara, escuta. E aí vem, se você olhar para o método de venda consultiva, vem o levantamento de necessidades, né, Dani? Que é basicamente você conseguir fazer boas perguntas para o cliente falar o que ele está enfrentando, para você falar assim, legal, então eu consigo encaixar minha solução aqui e resolver isso com você, com a sua equipe, etc. Então, a escutativa, e de novo, né, num mundo tão rápido, né, num mundo tão fluido, onde tudo é muito rápido, a gente encontrar alguém que escuta a gente, isso gera valor. Valor gera o que? O cara vai chegar lá na frente, na hora de ver o preço, e vai falar assim, cara, peraí. Ele vai começar a se justificar por que ele tem que fechar com você ao invés de fechar com quem é mais barato, que, putz, cara, provavelmente não tem escutativa. E aí, dentro da percepção do cliente, né, se coloca no lugar de uma pessoa que está escolhendo entre 3 opções, né? Pode ter a proposta que ele acha mais legal, né? Mas a percepção de qual é a melhor alternativa não se vem só pela proposta, pelo PDF, pelo preço, pelas coisas que estão ali, né? Poxa, o cara que tem a melhor proposta, vamos dizer, pouco interesse em mim, mal conversou, não olhou direito na minha cara, fez uma apresentação rapidinha e me mandou a apresentação. Né? Meio que cumprindo tabela, né? E de repente uma solução que pode não ser a mais pomposa, a mais interessante, né, do ponto de vista de produto, de solução, o vendedor tá mega interessado, liga, faz follow-up, fez uma puta reunião, quis entender a sua dor, a sua necessidade com profundidade, tá demonstrando interesse em te conhecer para poder te ajudar. Com qual dos dois você prefere fechar? Em qual dos dois você acha que você vai ser melhor cuidado? Né? É o que o Fábio falou, né? A confiança e a energia que você traz pro relacionamento vem muito antes de proposta de valor e tudo mais.
Você já entende que, poxa, esse cara aqui, marca mais famosa e tudo mais, cara, não faz sentido ser atendido por esse cara. Uhum. Porque muitas vezes não estava ouvindo, não estava interessado, não demonstrou querer ter um relacionamento, né, Fábio? Eu tenho uma história que poupou para a empresa quase $300 e rendeu que eu comunicasse, que eu compartilhasse a história que eu vou compartilhar com vocês por mais de 30, 40 vezes. O ano era 2016, 2015, e eu fui para os Estados Unidos e fui na Best Buy. Best Buy. E fui validar a metodologia que era Collaborative Sales, né? Daqui a pouco vou terminar aqui, eu falo dos 3 pontos que é venda tradicional, venda consultiva e venda colaborativa. Vou terminar falando do caso, depois eu explico o conceito. Eu cheguei na Best Buy, estava com a minha irmã de coração, né, que morava lá, hoje está aqui conosco. Quando eu cheguei na Best Buy é distribuída por várias praças de atendimento. A praça eletrônica, a praça de serviço, é muito eletrônica, a praça de computadores, praça de câmeras e tudo mais. Uhum. E eu cheguei na praça, o vendedor de varejo chegou para mim, tudo bem, seja bem-vindo à Best Buy. Ponto 1. Você já teve alguma experiência de compra com a Best Buy? Foi a primeira pergunta que ele fez para mim. Por quê? Porque ele já estava querendo entender se eu entendia qual era o processo comercial dos caras. Falei, não, nunca tive. Então, bem-vindo, eu vou te levar até o computador que você quer comprar, que eu falei para ele que era um Mac e tal, e eu vou te deixar à vontade, ou se quiser, eu te passo as orientações técnicas, como você prefere. Caramba. Eu falei, cara, eu prefiro ver, prefiro ali mexer. Tá bom, então vou mexer, vou estar aqui à sua disposição. Eu mexi, falando com a minha irmã e tal, terminou, ele voltou, falou, é esse computador? É isso mesmo? É. Tá, só uma dúvida. Porque ele já estava vendido, concorda ou não? Ele não vendeu para mim. Eu sofri compra. Você comprou, né? Certo? Ele sofreu uma compra, eu comprei, certo? Aí ele falou, só uma dúvida. Percebi que você era aqui e tal, para que você vai usar o computador? Falei, cara, eu vou usar porque eu faço palestras, faço treinamentos, né? Então, você precisa do quê? Preciso de um computador leve e que tenha duração de bateria, que eu consiga mexer no PowerPoint, no Word e tal. Você não vai carregar nada pesado, não. Eu tinha escolhido o MacBook Pro, que era $199, mais caro que o Air. Ele falou, ó, você está fazendo uma excelente compra, só que dentro do que você está precisando, hoje, se você comprar o Air, você vai economizar $200, mais $89 da nossa promoção, que dá para você comprar o pacote Office e comprar já uma capa, alguma coisa para você sair com o produto completo. Cara, se a gente escuta isso num vendedor tradicional, você vai falar assim, o cara vendeu com menos margem. Certo? Não, menos margem não. O faturou menos. Faturou menos. Justamente, ele vendeu com um ticket menor. Porque eu poderia ter comprado um produto, talvez até menos margem. Sabe por quê? Porque de 2 computadores ele incluiu coisas que não estavam na margem. Ele aumentou o número de itens. Ele aumentou o número de itens. Resultado. Cara, eu já falei disso mais umas 30 vezes. Porque não é comum a gente ver o comportamento desse no vendedor. Ele estava mais preocupado em fazer com que você atingisse o seu resultado. Isso. E aí, quais são, né, as 3 etapas? Por que essa forma de vender me encanta tanto? Porque a venda tradicional em resumo, a associação de venda tradicional. A venda tradicional é bolso. Cara, não importa quem o Dani é, não importa quem o Lê é. O que importa é o bolso, irmão. Eu vou vender para tirar do teu bolso. E aí isso dispara o gatilho na gente, que cara, caça. Antigamente a caça era bicho, hoje em dia a caça é o bolso. Então assim, não funciona mais, é muito previsível. E o cliente sempre tem uma postura defensiva. Justamente, porque é instintivo. Aí deixa a gente no estado também de escassez, vai faltar, não tem para todo mundo. Justamente, aí o cara vem, vendedores habilidosos ou cientistas de vendas, criam a venda consultiva. Que, cara, vamos voltar para a intenção? Se a intenção da venda consultiva, ela não é ser consultiva, o cara está aplicando a venda tradicional com perguntas. Não está sendo consultivo. Ele só está fazendo pergunta para chegar o momento de dar a tacada. Né? E o que me encanta na venda colaborativa? A venda colaborativa destrói tudo isso. Cara, eu estou preocupado em colaborar com o seu sucesso. Não é eu contra você. Somos nós dois contra o problema. Tá.
Não é eu contra você, somos nós dois contra o problema. Então nós vamos olhar para a perspectiva do problema juntos. E se a gente encontrar uma solução onde juntos podemos chegar no problema, vamos seguir. Se a gente não encontrar, a gente constrói uma boa relação. Construir uma boa relação, eu tenho relacionamento que gera confiança. Que se tiver outra pessoa mesmo não tendo comprado de mim, acontece o quê? Indicação. Ponto. É isso. É isso. Né? Excelente. Certo? Então a venda consultiva, a venda colaborativa, ela é uma evolução da venda consultiva. É uma venda consultiva apoiada em propósito e relacionamento. Isso aí, né? que eu acredito. Né? Onde entra network, onde entra mentalidade, onde entra propósito de valor. E é isso. E assim, cara, a gente vê muito vendedor, e eu falo muito, cara, assim, eu quero que chegue, por meio desse nosso podcast, muitos vendedores para eu passar tudo para vocês, vendedores. Tá. Assim, cara, ó, tá aqui os vendedores. Vão, sigam. Por quê? Porque nós temos, olha só, são 2 empresas, né, de vendas, a minha chama em vendas, e o Papo de Vendedor. Tem outro nome? Super Vendedores. O Super Vendedores. Tem outro nome? Os produtos? O programa de aceleração. A nossa mentoria de vendas é o programa de aceleração de Super Vendedores, e a gente lançou agora em novembro a Academia Super Vendedores, que são vários cursos, né, que a pessoa entra e ela consome em cima em cima do desafio que ela está enfrentando. Então está relacionado ao tema Super Vendedores, beleza? Exatamente. Então são 2 empresas que se propõem a melhorar o mundo por meio de vendedores melhores. Só que com características diferentes. A galera tá atendendo venda, eu atendo mais empresário. Qual que é o ponto, cara? Se a gente cria, presta atenção nisso, você tá ouvindo a gente, se a gente cria relações mais humanas entre quem compra e vende, a gente tem um mundo melhor, pô. Exatamente. Sem dúvida. Cara, a gente precisa criar uma relação mais humanizada, pô. E aí, o que a gente tem de desafio? Uma história de 2.000 anos, né? Que era o caixeiro viajante, os caras que ficavam tentando enganar os outros, né? A barganha e tudo mais. Então, a gente tem um mercado de possibilidades, um mundo de possibilidades muito grande para ajudar quem está nos ouvindo. Cara, na minha visão, eu concordo gênero, número e grau. Acho que eu e o Dani, a gente tem muito essa postura. Eu participo da mentoria do Vitor Damasio, e tem uma frase que ele usa muito e a gente acabou adotando aqui: não são números, são pessoas. Né? Eu fico triste porque às vezes a gente vê no mercado muito mais o barulho do outro extremo, sabe? É o hack, é a técnicazinha, é o gatilho mental. A gente vê exatamente o oposto daquilo que a gente fala aqui, né? E é por isso, Fabio, que eu gosto tanto do podcast, porque quem acompanha um podcast, por exemplo, o Papo de Vendedor, eu tenho vários. Ontem mesmo eu estava acompanhando um dos podcasts que eu acompanho há 12 anos e que me inspirou para puxar o Dani e a gente construiu o Papo de Vendedor. A gente percebe que a relação, isso que você está falando, a pessoa que está do outro lado nos assistindo ou nos ouvindo, ela já entende. Porque, cara, não tem como eu e o Dani, a gente tá gravando o episódio 347, eu nem sei falar em números, né, 30º, não, sei lá, foda-se. Não tem como alguém que escutou 347 episódios não sentir isso dentro da nossa relação, dentro do nosso verbo, dentro de quem a gente traz aqui no podcast, né, Dani? Com certeza. Isso é muito cultura, né, cara? Cultura. Eu tenho uma frase que eu costumo compartilhar com a galera que caminha mais comigo, que é ferramentas passam, fundamentos ficam. Perfeito. Então assim, cara, a ferramenta passa, velho. Ferramenta vai passar. Agora, aliás, peraí. Se você tá nos assistindo no YouTube ou no Spotify e ainda não fez um comentário, essa é a frase que você tem que colocar aqui nos comentários aqui, não é? Repete de novo. Ferramentas passam, fundamentos ficam. É isso aí. Cara, o que a gente tá falando aqui pra vocês é fundamento. Fundamento tem a ver com cultura. Né? Por que muitos vendedores não vendem, além do que a gente falou sobre confiança? Não vendem porque a cultura é fraca. Chega o dono lá e fala assim, ó, te contratei, né? Aqui é a nossa missão, nossa visão, nossos valores, são os seus produtos, boa sorte. Né? E coloca o cara no campo. Que cultura? Será que ele ensina isso que a gente está falando aqui? Ó, se você sentar com o cara, você perceber que não tem dor, você cavucar e não sair dali uma dor, não venda. Cara, eu conheço pouquíssima gente que tem culhão de fazer isso, velho. De ter culhão de falar isso. Eu tenho uma história, cara, que me rendeu o melhor contrato não fechado. Ranking de melhores contratos não fechados. Vamos lá. Qual que é essa história? Uma empresa, né? Eu vou poupar o nome dela aqui, vou contextualizar a história. Ela me procurou
né? Falar, cara, trabalhamos no segmento imobiliário, a gente tem hoje um trabalho com venda muito forte, né? Então, venda de imóveis usados, venda de lançamentos, só que a gente não tem um trabalho muito forte de venda olhando aluguéis. Então, a gente precisa aprimorar. Então, a primeira coisa, números, né? Cara, vocês têm hoje procura? Tem. Essa procura hoje converte? Quanto? Né? Vocês querem aumentar quanto de procura? Então, eu comecei a olhar, né, topão de funil. Indicadores. Indicadores. Que para mim é o principal ponto que faz a gente dar ROI, né? Uhum. Beleza. Principal não. É um dos pontos. Porque se a cultura for fraca, também não dá. Né? É um dos. Aí, olhei, falei, cara, consigo te ajudar. Assim, do que você mostrou aqui, irmão, super. Tá. Um treinamento já vai virar teu ponteiro aqui. Beleza. Aí apresentei a proposta para ele, mostrando para ele, né, o potencial que tinha de desenvolvimento e quanto custava o treinamento. Cara, com o treinamento, acho que na época era 14, 15 conto, assim, tipo, para uma equipe pequena de vendas. E assim, era 4 horas de treinamento. Falei, cara, eu consigo te ajudar, pelo menos para dar esse pontapé e depois a gente vê se a gente precisa de mais. Aí ele virou para mim e falou assim, ótimo, mostrando pro cara, indicador e mostrando o ROI. Aí ele virou para mim e falou assim, e o desconto? Falei, como? E o desconto? Eu falei, não tem desconto, irmão. O melhor, eu vou te entregar 2 horas adicional. Não vou te dar desconto, porque assim, não faz sentido eu te dar desconto numa coisa que você está vendo que você vai quintuplicar teu resultado. É isso. Beleza? Dá ROI. Não, mas eu só fecho por desconto. É justamente por isso que você não tá fechando tanto aluguel assim, né? Aí sabe qual foi a fala? Eu falei, cara, eu não vou te entregar. Ele, como assim? Você vai deixar de vender para mim? Eu falei, não, eu vou deixar de vender pelos meus valores. Sabe por quê? Porque se eu vender para você, eu vou chegar com o teu time que você quer aumentar a taxa de conversão sem desconto, e a primeira pergunta que o cara fala para mim, o fulano, né, que é o dono da empresa, você conseguiu o desconto dele? Porque é isso como as pessoas o vê. E quando a sua galera chegar para mim e perguntar, velho, se eu dei desconto ou não, o que vai acontecer? Se você me deu desconto ou não, se eu consegui o desconto ou não, eu não vou ter autoridade, eu não vou ser congruente para conseguir falar pro seu time de vendas. Então é o seguinte, eu decido não te vender. Não, mas você não pode. Aí virou o contra, né? Psicologia reversa total. Mas você não pode fazer isso. Fala assim, então, aí vamos para outro lugar. Quem pode ou não pode, quem decide ou não decide o que vai acontecer na minha vida, na minha empresa, sou eu. Você pode ter o dinheiro, mas quem decide ou não sou eu. É e, cara, é melhor pra gente, porque a nossa relação é boa. Então, eu não vou te vender. O cara ficou com essa pulga até hoje. Foi a história que o não fechar mais me rende ROI até hoje. Não, mas é por quê? É porque você se concentrou em ser honesto com a pessoa. Pois é. Né? E honrar os seus princípios. Justamente. Eu acho que realmente num mundo em que margem é faturamento, é EBITDA, acho engraçado, EBITDA de 4%, onde tudo é números, né? Acho que quando você encontra alguém que trabalha através dos seus princípios, você acaba chocando, né, a pessoa, né? Interessante. Olha só, eu sei que esse episódio está ótimo, mas eu quero fazer uma pausa rápida para reforçar que as inscrições do Programa de Aceleração de Super Vendedores estão abertas. Exatamente, venha para nossa mentoria de vendas para que eu e Daniel Mestre possamos ajudar você a estruturar o seu processo comercial, a entender as melhores técnicas de vendas para cada etapa do seu processo e principalmente ajustar o seu mindset, o seu comportamento para você alcançar a alta performance em vendas. Uma mentoria de muita troca, de muita conexão, para que você que está ouvindo o nosso podcast possa estar online ao vivo comigo e com o Daniel Mestre. Tem link na descrição. Agora sim, vamos voltar pro episódio porque ele está o quê? Imperdível. E cara, deixa eu te fazer uma pergunta aproveitando esse gancho. O que a gente deve fazer, na sua visão, para a gente conseguir surpreender o cliente? Para a gente conseguir entregar além do esperado? Cara, é que o esperado hoje é tão diferencial, né? Vou falar, é ruim que eu vou falar, bicho. Só de entregar o que promete. Cara, o esperado já é um diferencial, velho. Cara, para mim o surpreender é entregar aquilo que o cliente quer. Tá. Que é o que eu percebo muito vendedor fazendo, é entregando o que a empresa ou o que o vendedor acha que é melhor para o cliente.
Tá. Então, assim, cara, como que você surpreende? Entenda o que o cliente quer, faça a pergunta para entender o que seria a expectativa que você pode deixar na manga e entregue over delivery. Pronto. Não tem mais, mano. Eu não vou ficar floreando pra você aqui. Eu também acho que tá relacionado a você surpreender o cliente. Você faz uma boa entrega daquilo que você se proporcionou, né? Daquilo que você combinou com o cliente. E de repente você fazer algo a mais. É isso aí, over delivery, sim. Mas deixar claro, né? E deixar na manga. Tipo assim, cara, eu conversei, percebi que isso aqui é o produto. O cara já tá, né? Entendi que é dor resolvida e posso seguir daqui. E entendi na conversa que tem esse outro ponto aqui que é de valor para ele. Não vou entregar na proposta como um todo. E eu vou falar, cara, entreguei e eu vou te entregar algo a mais. E sempre verbalizado. Isso. Sempre isso é importante de falar. Justamente. Sempre deixar claro que é algo a mais. Justamente. Não condicional, novo fechamento mas e tal, mas algo a mais. A gente combinou essa caneca branca, mas eu vou te entregar ela com água. Pois é, e que seja importante pro outro. Porque às vezes, eu te entregar essa caneca branca com água, mas, mano, eu vou viajar daqui de Sorocaba com o carro, eu vou precisar jogar essa água fora. Né? Então, assim, o que importa pro outro? Né? E para mim o principal ponto de entregar algo que é de alto valor é gerar importância, velho. Isso. Cara, o que importa pro outro? Eu vejo tanto vendedor se lascando porque ele acredita que o que importa é o que é bom para ele. Cara, o vendedor que não faz pergunta, o vendedor que não escuta ativamente, não valida a apresentação daquilo que ele tá fazendo. Então, ó, cara, é isso. E fazer microvalidações, é isso. E seguindo para o fechamento ir acontecendo, né, por partes dessas perguntas de validação, e no final ele conseguir fazer o over delivery. E tem mais um ponto. Na verdade, eu talvez deixaria ele passar que eu quero trazer, Lê. Tá. Qual que é o ponto de uma boa entrega? É fazer uma boa transição entre venda e atendimento. Entre venda e entrega. Tá. Acho que aqui tem muito problema. Então assim, vendi, né, e aí eu vou passar pro time agora começar a entregar. Tá. E não tem conexão aqui. Então, assim, não tem passagem de bastão. Não tem passagem de bastão. Esse é um ponto. E não tem uma comunicação clara de como vai ser. Cara, eu já tive problema com isso. Cara, porque praticamente começa um relacionamento diferente com a empresa, né? Pô, foi super legal para me entender, agora... É isso aí. O BO tá aí. O BO tá aí. A percepção do cliente tá vendo? Mais um que só me vendeu bem. Cultura. Cultura. Então, eu já tive problema com isso porque, cara, eu sou um cara forjado de venda e network e mentalidade empreendedora. Então, natural que alguns produtos que eu tenho, o cara, quando eu tô conversando com ele, que eu não tô mais no front 100% das vendas, mas quando eu tô conversando com ele, se eu não comunicar, ele espera que eu continue. Tá. E aí vem o síndrome do eu sou o fodão. Que é assim, não, porque eu atendo todos os meus clientes, e os meus clientes precisam ser atendidos por mim. Tá. Não, irmão, ele só espera isso porque você não comunicou como que a tua empresa funciona. Exatamente. Né? Ó, comigo vai até aqui. Né? Trava a operação. Justamente, comigo vai até aqui. Né? A partir do momento que a gente fecha, eu vou te falar como que é o nosso processo, nome bonito hoje, né? Nosso processo de onboarding, né? Nosso processo de entrega, né? Então, para mim é muito sobre esse ponto de conseguir encantar, né? São... Interessante, né? Respondido, mano? Sim, claro. Eu tô super satisfeito com a resposta, né? Sim. Eu vou dar um exemplo de surpreender além do esperado, né? Um exemplo super bobo, mas eu acho que isso ilustra bem. Outro dia, eu fui numa churrascaria com a minha esposa. Com minha esposa, minhas filhas, meu sogro, minha sogra e tal. E a minha esposa, o Daniel conhece, ela gosta de comer carne bem passada. Né? Né? Como é que eu posso explicar? Para quem gosta de churrasco, é um sacrilégio aquela carne bem passada. Não, pode ser torrada, tem que ser bem passada. E, cara, quando você tá numa churrascaria, num domingo, na hora do almoço, 2:30 da tarde, o fluxo, a última coisa que o cara que tá servindo o espeto quer ouvir eu quero bem passado. Isso aí. Né? Só que é um lugar que a gente tem uma certa frequência e tudo mais. O gerente, já sabendo, a gente mal tinha chego na mesa. Trouxe carvãozinho lá. Não, já trouxe um filé que ela gosta ali, que é o bife ancho, cara, cortado fininho, no ponto mais. E falou, dona Gisele, já tá aqui pra senhora, assim. Meu, irmão,
A gente já deixou queimando desde ontem. Não tem como eu ir em outro lugar, Fábio. Você vai na casa do cara, hein, mano? A esposa escuta, hein? É piada. Isso aí já tá consumado. Não, eu que não tenho relacionamento falar que é carvãozinho também, né? Não, pode. A gente brinca, né? A gente brinca. Mas você vê como o homem é medroso. Eu não consigo ir mais pra outro lugar, cara. Viu? Mas só um quebra-gelo aqui. Como a gente é digno das nossas esposas, os 3 homens justificando a piada pra esposa, porque acho que a esposa vai dar bronca, né, gente? Mas é. E aí, cara... Eu quebrei o seu raciocínio. Não quebrou, é papo. Vai. Eu não consigo ir em outro restaurante, cara. Vamos em tal lugar? Não, vamos lá. Sim. Sabe por quê? Porque é um mimo, né? É um atendimento ali, o cara lembrou, sabe? Eu acho que falta isso. Olê, sabe, vamos, eu gosto muito, uma das coisas que para mim é uma competência, né, desenvolvida ao longo da vida, é começar a olhar a estruturação de coisas, sabe? Tá. Então, assim, primeiro, confiança, galera. Confiança. Como desenvolver, já viram. Segundo, energia. E terceiro, se importar. Você sacou ou não? Se importe. Porque isso não tá em nenhum manual de vendas. Você já viu? Se importe. Não, você escuta falar de rapport. Né? Fique na mesma posição, né, no mesmo tom de voz, esteja fazendo os mesmos gestos. Isso é técnico, irmão. Isso não cria... olha que louco. O rapport que não cria rapport. O técnico. Não. Agora eu vou ficar na mesma posição. Mas eu tô tecnicamente... Óbvio que pro inconsciente... Isso funciona. Mas não existe... É como fingir que você se importa. Fingir. Como fingir que você se importa. Faça esse rapport fajuto. Como se importar de verdade? Se importando. Entendendo o que tem valor pro outro. Né? Então a galera do podcast aqui hoje chegou, que é o que eu faço lá no espaço, hein? Quando chega alguém no espaço, mesma coisa, bem-vindo. Uma fotinho lá. Porra, cara, é um detalhe. Mas o detalhe que faz toda a diferença. Né? É atendimento. Gravamos, semana passada lançamos um episódio que a gente gravou com o Marcelo, que é um dos sócios do estúdio aqui. Marcelão, top demais, mano. Nota 10. Mas foi ideia do Paulinho, não foi, Paulinho? Foi ideia do Paulinho. Isso tem que incluir dele, também, cara. Irmão, né, mano? Senão os caras saem na treta ali já. Cara, e me diz uma coisa. Fala. Na sua visão, né? Você que é um cara muito forte de networking, eu e o Dani, a gente se conheceu no BNI. BNI Ipanema, em Sorocaba. Então a gente cara, nós somos muito grato a você ter construído o BNI lá em Sorocaba. A gente é super fã do trabalho que você desenvolve no BNI e como o BNI impacta a vida dos empresários daquela região, né? Você está aqui em Guarulhos, aqui porque nós estamos em São Paulo, então fica mais próximo, e em Sorocaba também. Tá? Então você é um cara que sabe muito de networking, de conexão. Eu aprendi a fazer networking com você, uma das primeiras aulas que eu tive lá no BNI, né? Como se importar, como fazer uma pergunta, não chegar falando, posso... Não, você se importar com o que a pessoa está falando e tudo mais, antes de querer vender o que você vende. Né? Eu queria te perguntar, cara, quando a gente fala de fidelizar um cliente, né? Ou seja, eu vendi para você, já fiz toda a parte de network, inclusive eu vou deixar no link aqui o primeiro episódio que a gente gravou com o Fábio. A gente falou foi muito online, né? Foi online. E foi muito sobre networking, né? Foi muito sobre como se... Então, assim, acho que vale a pena a gente ter essa verdade, a gente fez online, cara. É época da pandemia, né? Pós-pandemia, assim. Acho que se não me engano foi 22. Eu já vejo aqui na planilha. Boa. Como é que a gente pode usar o pós-venda, cara, pra gente fidelizar o cliente? Pra gente realmente transformar esse cliente num cliente satisfeito? Você joga ping-pong? Joga ping-pong ou não? Sim. Joga? Eu me aventuro. Jogar é bondoso. Cara, ping-pong, ele é uma boa metáfora pra gente ter aqui. Bolinha do lado de lá, bolinha do lado de cá, todo tempo. O que é isso? É ponto de contato, velho. Não adianta vender e ir embora. Talvez não seja você, né? Mas você tem que ter alguém no time que foi a passada de bola para fazer ponto de contato, mano. E ponto de contato não é ponto de contato só para vender. É ponto de contato para entender, né? Cara, tá tudo bem? Né? Lembrei de alguma coisa que importa pro cara, né? Ponto de contato, ó, bolinha aí. A cara vai mudar a bolinha para cá. Bolinha aí, vai mudar a bolinha pra cá. Bolinha aí, vai mudar a bolinha pra cá. Ou seja, é ponto de contato pra mim. Tá. Pra mim, mostrar que você continua se importando com o sucesso do cliente, mesmo depois de ter vendido há muito tempo. Ponto de contato. E ponto de contato gera referência. Ponto de contato gera referência. Quais são os melhores momentos para conseguir referência?
Quando o cliente está felizão. É isso aí. Então, a primeira coisa, no momento que eu vendi, o cara tá no ápice, porque ele comprou. Se eu vendi de forma colaborativa, porque se eu pressionei, você não vai ter referência. Né? Então, eu vou pegar a referência ali. Então, vendi, o cara tá no ápice, referência. No momento que o cara teve a primeira transformação. Ou seja, eu tô falando com ele nesse bola pra cá, bola pra lá. Cara, como que tá? Atingiu o momento de referência. Né? 2 momentos cruciais. Tem outros, mas assim, eu vou... A gente tá falando de pós-venda, né? Não, então é bem fácil do amigo ouvinte aplicar hoje, muito, amanhã. Cara, muito. Né? E pegar referência. Aprendi isso com o Flávio Augusto, tá? Não é pedir referência. É pegar referência. Pegar muda referência. Tudo. Muda tudo. Muda tudo. E eu aprendi isso com o Flávio Augusto, cara. No Equity Geração de Valor. Pegar referência. Pegar referência é... O cara tá no ápice, né? Ali, foi top demais, né? Vou dar um exemplo aqui do estúdio hoje, né? Estúdio legal pra caramba, tal. Bem recebido. Pessoas que eu gosto. Cara, como que tá? Não, pô, a gente fez... Eu escutei um pouco da história dos caras. Os caras não pegaram, porque já é habitual o meu estilo de vida entregar. Fazer o network proativo. Pra mim é estilo de vida, né? Já virou. Cara, eu vejo um cara aqui, dá pra conversar com esse, fiz. Mas como pegar a referência? Dica pra vocês. O cara vem aqui, tá realizadaço. Pô, foi legal pra caramba, tal. Aí, pega a referência, galera, você que tá ouvindo. Pegar a referência, precisa ter claro qual é o público que você quer buscar. Porque a referência, você precisa ter clareza do público. Perfil de cliente ideal. Perfil de cliente ideal, né? Cara, um perfil de cliente ideal é o empresário, é o cara que tá querendo colocar o seu conteúdo em maior audiência, quer comunicar a tua voz, né, pras redes sociais. E tá em São Paulo, né? Um cara que tá na tua rede. Cara, quando eu te falo isso, você lembra de alguém? Lembro. Fulano, Beltrano e Ciclano. Pô, irmão, você consegue, por essa mesma experiência que você teve, me colocar em contato com eles? Consigo. Tá. Você consegue mandar uma mensagem, ou eu posso facilitar mandando a mensagem que você manda pra eles, pra ajudar o cara ainda. E consegue fazer isso agora, ou pelo menos no próximo dia, pra não esfriar? Pega a referência, irmão. Não espera a referência. Por quê? Não é maldade, cara. O que acontece é que as pessoas, elas têm uma vida ocupada, corrida. E não tem tanta habilidade de pegar. Não, até os próprios vendedores, né? Não tem, por exemplo, não tem habilidade de fazer o intermédio, né? O BNI é super interessante por conta disso, né? Você ensina um monte de pessoas a fazer o network. Porque muitas vezes, quando você pede a indicação, né, sem uma metodologia, eu falo, pô, Fábio, me passa uma indicação de alguém que pode se beneficiar da solução e tal. Você me passa um telefone. Qual que é a diferença disso em um lead frio? Nada. Nenhuma. Zero. Entende? Agora, o Fábio é um networker profissional notável, né? O que o Fábio fez? Fez um vídeo com o Marcelo. Pô, tô aqui no estúdio, já mostrou, já tem vídeo dele abraçado com o Marcelo. Pô, acho que faz super sentido você conhecer o estúdio. Cara, já transferiu um pedaço da confiança que a pessoa tem nele para o estúdio. E a confiança que eu nem tenho nele ainda, ela está estabelecida por vocês. Perfeito. Saca? É isso. É isso aí. Esse é o grande movimento de generosidade, velho. Né? A gente ser generoso para ter um mundo melhor e as pessoas compram e vendem. E aí eu preciso trazer isso, né? Porque quando eu entrei no BNI, Fábio, acho que a gente já deve ter conversado sobre isso em algum momento, né? Eu entrei na cadeira de treinamento de vendas, o Leandro estava na cadeira de marketing digital, mas ele já tinha os supervendedores, Sim. né? E quando eu entrei ali e tal, teve gente que falou assim, poxa, Daniel, mas é que você não sabe, cara, o diretor regional nosso aqui é de treinamento de vendas, cara. Todo mundo passa referência para ele, cara. Eu acho que você vai ter dificuldade em receber referências aqui no BNI, porque o cara tá lá em cima, todo mundo quer chegar perto do Fábio. O Leandro também faz coisa de treinamento de vendas. Tinha mais um que fazia treinamento de vendas no grupo, estava na cadeira de liderança. Falei, cara, você entrou num lugar onde dificilmente você vai fazer network. Você tá cheio de concorrente aqui. Olha eu com 2 concorrentes na mesa. Trazendo, cara, com a mentalidade correta. Cara. Pois é. E assim, vou pegar um fiozinho desse né, por tempo também aqui nosso. Mas, cara, eu tô há 15 anos no BNI, né? E há 22 que eu comecei a entender venda de forma profissional. Então, assim, a gente tem, nós, né, na mesa,
Conhecimento, experiência, resultado, e tem forja. É forjado. Se tirar aqui, ó, tem uma cicatriz aqui, irmão. Na costa, tem aqui, né? Tem, porque a gente viveu. E nos últimos, desde 2023 que eu comecei a entrar nesse lugar que era, cara, eu tenho esse ecossistema já desenvolvido. Eu comecei a buscar um outro que foi o ecossistema do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, do Joel J. Comecei a entender esse ecossistema que se trabalha por acessos, trabalha num conceito de high ticket e tudo mais. O que eu percebi? Que com a informação que eu tinha de lá, com a informação que eu tinha do BNI, de vendas, então juntei as 3 coisas, cara, eu vou dizer alguma coisa que pode parecer uma mega alucinação, tá? Mas eu hoje estou convicto que não existe concorrência. Convicto. Não é que eu acho, estou convicto. Sabe por quê? Porque nós somos uma empresa de educação, certo? Que ela tem no início de uma esteira o podcast, né? Tem livros também, ou não? Ainda não. Vai ter, eu vou falar disso aqui pra vocês, hein, mano? No bastidor a gente vai trocar uma ideia. Tá? Fiz o primeiro, 2 autorais com a KLA, quero conectar vocês com eles. Que legal, cara. E o ano que vem sai o 4º. Que massa. Então, assim, entendi o jogo do livro. Né, pra gente falar. Livro é bom. Legal. Livro traz... Estamos falando disso, né? Nesse momento, né? Vamos falar no almoço. Vamos falar no almoço, né? E aí, o que eu percebi? Cara, a gente tá na mesma área educacional, nichada, ou segmentada, melhor dizendo, para vendas, certo? Onde a forma, onde que não tem concorrência, a forma que vocês entregam é diferente da forma que eu entrego. Ou pode ser diferente do público que eu entrego. Então, quando a gente olha forma e público, não existe empresa igual. Isso aí. E outra, cara, eu encontrei com o Raul no aeroporto, o Raul Candeloro, né? Poxa, eu e o Leandro, a gente tem super respeito pelo Raul, foi um dos primeiros convidados que a gente trouxe. E um dos caras que o podcast nem existia, a gente mandou mensagem pra ele, querendo gravar com ele topou. Então, um cara super bacana, né? Porra, o Raul é fora da curva. E eu encontrei com ele no aeroporto, falei, pô, tô acompanhando o seu podcast também, que depois ele abriu um podcast também, da Venda Mais. Eu falei, pô, tô ouvindo o seu podcast também, que legal, pô, vamos gravar mais um com a gente grava um com vocês e tal. Aí ele falou, cara, mas, poxa, né, tava compartilhando um pouco de coisa sobre podcast ali, e ele falou, poxa, mas é engraçado, né, tem gente que meio que não quer fazer coisa com concorrente, né, tipo, daí ele falou assim, pô, sabe o que eu acho engraçado? Ele me falou o número exato, ele é um cara super voltado a dados, né? Ele falou assim, tem tantos milhões... Mais de 1 milhão de... Não, de CNPJs no Brasil, é um número gigantesco. Eu falei assim, eu queria saber quem consegue atender sozinho. Não, que é uma outra camada, que assim, cara, não faz sentido, até porque, mesmo que tenha, vamos considerar, vou fazer um cenário hipotético aqui, né? A gente tem 5 mil empresas, tá? 5 mil. O cara que conversa comigo, o cara que conversa com vocês, primeira coisa que vai acontecer, identificação. Isso aí. É isso aí. Cara, o cara vai se identificar mais comigo, mais com você, mais com você. Segundo, ele vai entender qual que é o produto. Cara, esse produto é mais adequado a mim ou não? Né? E, por fim, a empresa, cara. Isso. Então, as pessoas pensam, né? Formato, preço, tem de tudo. Pois é, então, assim, não acredito que existe concorrência. Quando as pessoas chegam para mim, não, porque começaram um novo grupo empresarial, porque tá concorrendo com o BNI. Eu falo, irmão, primeiro que, porra, são 77 países. São mais de 350 mil empresários. Um método validado. As regiões que eu participo, hoje as 2 geridas juntas, são mais de 550 empresários. Cara, eu tô fazendo isso há 15 anos. O método validado com um crescimento ininterrupto no mundo. Cara, é assim, tipo, eu vou ficar preocupado. Eu fico incomodado com uma coisa. Não preocupado. Eu fico incomodado com a cópia. A cópia, né? Aí me incomoda. Me incomoda, é um outro ponto. Me incomoda de assim, cara, você é um puta... Não fala palavrão, mas você é um puta bunda mole, velho. Por que você não pelo menos pensou? Por que você não cria alguma coisa? Agora você copia. E assim, não acredito que as coisas não se transformem, tá? Eu quando saí da Sandler, cara, vocês vão ter a oportunidade de tocar o Carla aqui. O cara é foda, mano. O cara é, cara, ele é o meu mentorzão, assim, foi o cara que me inseriu no ambiente de vendas, né? De entender venda profissional. Vocês terem uma ideia, eu estava saindo do mercado de saúde e assumi a universidade corporativa de uma companhia de vendas, que eu já estava seguindo com isso.
E o diretor dessa companhia falou pra mim assim, cara, tudo que você tá me falando, seus olhos brilham com isso. Porque tem história que eu conto no livro, né? O Pare de Vender Seja Comprado, que eu sempre vi vendas como liberdade. Meu pai via como destruição, eu via como liberdade. Então, para mim, sempre foi falar, quanto tempo você tem de experiência de venda? Desde os meus 7 anos de idade. Uhum. Porque foi ali que eu vi o que era liberdade. Beleza. Mas eu aprendi profissionalmente na Sandler. E quando eu conheci, eu falei, cara, existe um mundo de possibilidades que eu não conhecia, que os vendedores não conhecem. Uhum. Que é o que a gente começou a entender como método, né? Como estrutura e tudo mais. E o Carlo, para mim, cara, ele é um cara que tem uma visão de venda que me inspirou de uma forma, e os produtos da Sandler me trouxeram uma concepção de uma forma que me forjaram para o Pare de Vender Seja Comprado. Agora, tudo que eu aprendi na Sandler, eu posso afirmar para vocês, eu devo ter uns 5% de coisa que eu falo assim, e nem 5% que é muito grande, mas assim, do que eu conheci, uns 5% de coisa que eu falei, cara, isso aqui eu quero levar para as pessoas. Mas eu não fiz copia a Sandler, o processo e cola. Muda 2 nomes, né? Muda 2 nomes. Não, cara. Eu peguei os fundamentos que eu vivi. Falei, cara, isso aqui eu vivi. Né? Isso aqui eu entendo que tá dentro do meu dia a dia. E passou já o tempo, tá? Eu poderia ter falado, passou os 5 anos lá de não compete. Com ele eu poderia, agora eu vou pegar... Cara, não é sobre isso, velho. É mais legal fazer a sua. Pois entendeu? Vocês perguntarem hoje, em vendas ou empresa de treinamento de vendas? Cara, para empresário, né, com foco em outras coisas. Hoje a vendas está modelada de um outro jeito. Né? A gente fala sobre mentalidade empreendedora e modelo de proposta de valor. A gente fala sobre como que você trabalha o desenvolvimento da atração, conversão e gestão de vendas, olhando marketing e olhando venda. Então, assim, eu uni os 3... Tudo que eu aprendi nas mentorias, tudo que eu aprendi na vida, tudo que eu aprendi no dia a dia, eu estruturei de uma forma que eu sei que eu tenho conhecimento, experiência e resultado para entregar. É autoral, velho. Então não tem como ter concorrência. É isso aí. Não tem como ter concorrência, Porque velho. no final a pessoa vai comprar o Fábio. No final a pessoa vai comprar o Leandro, o Daniel. Ela vai comprar essa relação. E por trás tem um método, né? Sim. Então, mas ele foi construído. Ele não foi copiado. Uhum. Porque, por exemplo, certamente vocês, por algum momento, passam por spin. Sim. Certo? Uhum. Cara, mas eu tenho uma forma de olhar spin e falar a cópia do spin como, cara, pra gente, a gente pega essa base, mas a gente trata assim. Aham. Né? Vocês... Porque de repente faz mais sentido para esse mercado, para esse pois contexto, entendeu? Perfeito. É isso. É isso aí. Eu tenho uma última pergunta pra você, pra gente poder encerrar o nosso episódio. Cara, aprendi demais, hein, Daniel? Sim. Se eu aprendi, Top eu sei que esse episódio aqui vai ser, cara... E já vou adiantar aqui, hein? Eu vou começar o meu lá em Sorocaba. Vocês vão lá? Que legal, com certeza. O podcast chama Fator Transformação. Que legal. Vocês vão lá. Boa. E aí a ideia é falar de transformação de mentalidade, transformação de modelo de negócio, propósito de valor, transformação de vendas. Boa. Vamos marcar essa isso parada aí. lá. Porque no meu podcast, irmão, eu tô aqui, ó. Né? Aqui, ó, só... Não, mas você viu digitando? Não, vi. Digitando, o meu podcast meu podcast é a minha vida, né? Aham. Eu tenho, deixando as pessoas que estão nos assistindo aí, sempre vou compartilhar algo muito particular, que é, sempre quando eu estou participando de alguma coisa, né, de algum conteúdo que eu não estou no papel de falar, e aqui também aprendi coisa, viu? Vou falar para vocês depois. A troca é né? sempre... Troca top. Que é, eu anoto o que eu aprendi e já saio quais são, com asteriscos, as ações que eu vou tomar na hora. Meus pontos de ação. É isso aí. Ação. Ação. Tem poder quem age. É isso aí. Tem poder quem age. Isso aí. É isso. Bora! Ó, você que tá nos assistindo no YouTube, aproveita para deixar seu like e fazer um comentário aqui sobre o que você tá aprendendo, né? O que você aprendeu até aqui, quase 1 hora de programa. Tenho certeza que algum insight poderoso você tirou e eu quero que você preencha aqui nos comentários. Já aproveita para se inscrever no nosso canal. Se você está escutando no Spotify, que é a grande maior parte da nossa audiência, você também pode fazer um comentário aqui no conteúdo. Pode ser no celular, pode ser no computador. Deixa o teu comentário e aproveita para se inscrever no nosso canal. Só que no Spotify tem um segredinho. Na hora que você for lá assinar, né, do ladinho você pode classificar o nosso podcast. Estamos chegando a quase 3.000 classificações 5 estrelas. Top, irmão. Falta o seu aí que você ainda não colocou ali 5 estrelinhas, coloca lá que isso é muito importante. Pô, você não vai seguir para entender os treinamentos dos caras, pelo menos
É de graça. Pelo menos faz isso, pô. E é de graça. É de graça. Põe assinado, eu 5 estrelinhas, 2 E mais que isso, mais que isso. Eu vou te pedir, se tá tendo valor porque você tá vendo aqui, mais que isso, trabalho referido. Cara, compartilha, velho. Compartilha esse conteúdo com as outras pessoas. Seja generosa. É isso aí. E tanto no Spotify quanto no YouTube tem um botãozinho que o cara clica e já vai direto pro WhatsApp, Pô, cara. É um botão, é. ele clica, pum, cai no WhatsApp, manda ali pra um amigo, pra uma amiga, pra um empresário, pra um isso aí. gestor, né? Enfim, no grupo de vendas da tua empresa, manda porque isso aqui é conteúdo de alto valor, né? E gratuito pra você aqui na rede. Fabião, última pergunta aqui. Bora. Cara, você tem exemplos práticos, situações em que a confiança gerou indicação de negócios, gerou resultados? Eu queria que você desse algumas dicas pro amigo ouvinte sair com, que nem você falou, com asterísticos. Tá. 3 asterísticos, tipo assim, cara, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã para eu conseguir, né, não só a confiança no meu cliente, mas eu conseguir indicações de negócio. Cara, estruturalmente eu acredito que é uma recapitulação de tudo que a gente falou aqui. Né? Se o cara voltar, não sei se você já usou o Cloud Note, se não tiver, compra esse bichinho aí, coloca para gravar esse podcast e fala assim, me gere as ações que esses caras falaram aqui. Vocês vão ter um plano de ação de como desenvolver uma relação de vendas colaborativa, onde você consegue gerar confiança. Eu vou trazer uma história e depois trazer os pontos que eu acredito que pode ajudar. Confiança. Quando a gente fala da relação, diferente de um potencial cliente que a gente vai prospectar de maneira que ainda não tem relação, são duas coisas totalmente distintas. Vou contar uma história de um primo, né, que um advogado, que é um grande amigo hoje, meu padrinho de casamento, me procurou e meu primo, um cara de extremo caráter, um cara esforçado, um cara estudioso, um cara que veio de uma boa criação, falo que quando você fala que o boi é de raça, né, o cara não é? Ai, meu Deus do céu, Nelore? Boi preto com boi preto, ou seja, o cara, né, anda junto. Tá. E aí, no momento crucial da vida dele, ele tá trabalhando no cartório, e esse advogado já tinha um escritório estabelecido e ele estava fazendo direito. Né? Meu primo estava fazendo direito. Esse advogado, que era um grande amigo, virou para mim e falou assim, estou de olho no teu primo, né? O seu primo é um cara que eu quero ter pro time, para começar a prepará-lo para, né, ser um advogado associado. A pergunta que ele fez para mim é, o seu primo é uma pessoa confiável? Forte, hein? Cara, você tem noção que a minha resposta para aquele contato, ela foi determinante para o caminho que ele seguiria da vida dele? Para aquele contato. Porque se eu falo não, ele vai por um caminho. Se eu falo e justifico por quê, eu estou transferindo a minha reputação para ele, chancelando ele, para ele seguir. E a minha resposta foi sim, né? E ele seguiu como advogado associado, hoje ele é sócio do escritório, né? Constituiu a família dele, um cara que está com uma boa vida, esteve na Europa agora porque entrega um valor aos seus clientes com o serviço que entrega de advocacia, e a vida dele foi transformada porque, mensagem 1, gerou valor na vida das pessoas. Então a primeira coisa, cara, assim, tudo que a gente fez, se eu pudesse dar um grande resumo, gere valor na vida das pessoas. Gere valor. Cara, gere valor com conhecimento, gere valor com uma conexão, gere valor com ouvido. Às vezes a pessoa só quer compartilhar alguma coisa que não tá legal. Gere valor com uma oportunidade de negócio. O ponto é, gere valor. Então, gere valor. E recapitulando, né, cara, o que a gente pode fazer então de tudo que a gente falou aqui? Número 1, trabalhar o desenvolvimento da tua confiança. Eu não vou repetir tudo, se você quiser vai assistir de novo, porque vai valer a pena. Né? Segundo, trabalhar a tua energia. Terceiro, trabalhar o teu posicionamento de autoconhecimento, a compreensão do posicionamento da tua empresa e a compreensão do posicionamento dos seus produtos. Quarto, escutar ativamente, foi o que a gente falou aqui. Fazer perguntas estratégicas, se importar. Trabalhar os princípios da venda colaborativa, não de venda consultiva fajuta e nem tentar pensar no bolso do cara. Cara, são pontos que se você fizer, sua vida já mudou. Agora só precisa aplicar.
Porque eu vejo muita gente assim, pô, foi top o podcast, velho. Nossa, foi um dos podcasts mais legais que eu já ouvi. Nossa, me provocou bem. Aí a pergunta que eu sempre faço. E você pôs o que em prática, irmão? É isso aí. O que você pôs em prática? Qual foi o seu asterisco? Ah, veja bem. É que eu vou ouvir de novo, aí eu vou anotar. Vou anotar. Veja bem. Então compra o Plaud. Veja bem. Cara, veja bem. Senhores, eu não sei quanto tempo deu, mas provavelmente mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Pô, você ficou Quase 1 hora. Rápido. Você passou 1 hora aqui com a gente pra falar um veja bem. Pô, meu. Você que, né, tá aqui nos assistindo, nos ouvindo. Isso foi só uma coisa só, né? Então, eu vou propor. Vai. 3 coisas. Vou propor pra vocês também, na mesa. 3 coisas. O que você vai começar a fazer a partir desse podcast? O que você vai parar de fazer a partir desse podcast? O que você vai continuar fazendo a partir desse podcast? São essas 3 coisas. Pode ser uma para cada um. Boa. Vou parar de tentar vender pro cara com a intenção verdadeira. Boa. Né? Vou começar a fazer perguntas e escutar ativamente. E vou continuar a trazendo energia. Só isso, irmão. Você vai começar, que você vai parar, que você vai continuar. Já vai sair com alguma coisa. Já vai sair. Um to-do, né? To-do. A fazer. Vai fazer. É isso aí. Temos um baita episódio no ar, Daniel Mestre. Baita episódio. Obrigado aí novamente, Fabião. Obrigado, meu concorrente. Nota 10. E ó, eu peguei aqui, ó. Deixa eu passar pra você. Episódio, ó, a gente tá gravando 347, tá? Boa. Estamos no finalzinho de novembro, nesse momento aqui. Nós gravamos o 42. Caramba. Caraca, irmão. Quase 300 episódios atrás, cara. Foi na segunda temporada, networking e vendas. Como realmente fazer networking para vender mais. Publicado no dia 28 de junho de 2021. Então, pandemia ainda, né? Porque a pandemia foi até o final de 21 ali, depois pós-pandemia 22. Eu lembro, porque foi o StreamYard, sei lá, que vocês usaram de ferramenta, não era? É isso aí. E nós usamos, a gente grava algumas coisas remotas e tal, a gente ainda usa o StreamYard aí, é uma boa ferramenta. Muito bom, Fabio. Top demais. Para quem quer se conectar com você aqui, o amigo ouvinte que quer se conectar com você, qual é ou quais são as redes que você quiser divulgar? Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o link para suas redes, cara. Fica à vontade, o espaço é seu. Hoje mais usada, né, e precisa muito aprender com vocês essa questão do digital, que agora eu tô começando também a dar mais valor estrategicamente das ferramentas, porque os fundamentos estão bacanas, agora usar as ferramentas, né? Então hoje eu uso o Instagram, que é Fábio Torres _FT. Estou agora, hoje eu vim conversando para cá, para subir o nosso site, onde eu compartilho o nosso grupo empresarial, que é ftoficial.com.br, ftoficial.com.br, e LinkedIn, que é Fábio Torres. Eu não sei se tem alguma coisa. E o podcast? Já tá no ar alguma coisa? Tá no ar. Eu gravei um conteúdo áudio, mas eu ainda não gravei episódio. Tá. Chama Fator Transformação. Boa. É YouTube ou Spotify? Spotify. No YouTube ainda não tá, vou levar. Boa. A gente já deixa o link aí também. Boa. Nota 10. Baita episódio no ar, eu agradeço de coração a sua participação. Lembrando você que acompanha o nosso podcast, que se você se inscrever tanto no YouTube quanto no Spotify, as próprias plataformas vão avisar você sempre que sair um episódio novo do Papo de Vendedor. Se você está assistindo este conteúdo no YouTube, eu vou pedir para o meu time deixar 2 episódios, inclusive um deles, o do próprio Fábio, falando sobre networking, para você continuar na sua jornada aí de desenvolver, né, dentro de vendas. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!